Se você registra tudo no seu financeiro, mas mesmo assim não sabe se está lucrando, o problema não é o controle, o problema é falta de análise. Eu sou Lorena Milanese, especialista em gestão, consultora de empresas, e aqui é o local certo para quem quer crescer com lucro e estrutura. Hoje eu vou te mostrar como transformar o seu fluxo de caixa em uma ferramenta estratégica. Porque eu sei que se você está aqui, você já faz o controle de tudo, mas falta fazer o controle de forma estratégica. Existe um lugar que muitas mulheres que são empresárias ficam presas. Você para, anota tudo, faz controle, tem planilha ou um sistema, sabe o que entra, o que sai, mas na hora que você senta para analisar, você simplesmente trava. Não tem certeza se pode contratar, se pode investir, se realmente está lucrando, e aí o que você faz? Volta pro feeling. Isso gera uma falsa sensação de organização, mas você não sente um avanço real. E aqui mora um ponto importante. Eu quero que você saiba que não é falta de capacidade. É que você ainda não domina a forma correta de ler os seus números, de olhar para o seu financeiro. Você olha para o seu fluxo de caixa, mas você não sabe o que é um padrão saudável, o que é um ponto de alerta e qual é o caminho que leva você para o verdadeiro lucro. E aí o seu financeiro vira só um histórico, uma planilha, não uma ferramenta de decisão e gestão. Agora me conta se isso acontece por aí. Você faz o controle, mas na hora de pegar esse controle dentro do sistema, da planilha e realmente parar e analisar, você trava. Se isso acontece com você, me explica aqui para eu entender a sua realidade. Coloca controle se você faz só o controle, ou controle e análise se você já consegue controlar e analisar bem. O maior erro é olhar o fluxo de caixa de forma isolada. O fluxo de caixa sozinho não vai te responder nada. Você precisa começar a cruzar informações. Então, as entradas e saídas, a frequência e o tipo de cada receita, os picos dentro do seu fluxo e os tipos de custo que você tem. E os principais indicadores, como a sua margem real, a sua lucratividade. Sem isso, você vê os números, mas não consegue enxergar o negócio, criar uma estratégia. Olhar um dia isolado não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa olhar semanas, meses para conseguir identificar padrões e criar realmente um histórico financeiro do seu negócio, onde o seu dinheiro está indo embora sem um retorno claro. Os custos que não geram resultado são os maiores inimigos do seu lucro. E eu vou te falar, às vezes é muito difícil a gente identificar eles. Por isso, os detalhamentos desses custos são tão estratégicos. Tem vazamentos que a gente só consegue enxergar com uma lupa. Se você pega, por exemplo, uma fatura de cartão de crédito e cria uma identificação de versos dentro do seu fluxo e vai jogando ali várias coisas que você não se lembra ou coisas que vão acontecendo, isso pode gerar ao longo do tempo um grande vazamento e um grande estrago dentro do seu fluxo de caixa. Antes de investir ou de contratar, nós precisamos ter a capacidade de olhar para o nosso financeiro e fazer algumas perguntas e obter essas respostas. Entender qual o real impacto dessa contratação a longo prazo. O meu caixa consegue sustentar essa decisão? Qual o impacto real no curto, médio e longo prazo? Essa decisão tem potencial para gerar um lucro real? E é exatamente aqui que a maioria erra. Na hora de tomar decisões, na hora de investir, nós vamos na fé e na coragem, não conseguimos fazer essas perguntas. Às vezes até a gente faz essas perguntas, mas como a gente não ouve a resposta lá da nossa planilha, do sistema, dos relatórios, então a gente vai na cara e na coragem. Sem estrutura financeira e sem medir as consequências. Somente acreditando que vamos fazer as coisas acontecer e que no final dá tudo certo. Às vezes dá certo realmente, mas muitas vezes isso pode gerar endividamentos, prejuízos, dores de cabeça que poderiam ser evitadas. Porque quando você começa a analisar, algo muda completamente.
Você simplesmente para de duvidar das suas decisões. Você sabe quando você pode investir, você sabe qual é o momento de reorganizar. E principalmente você consegue olhar para os seus números e ver se esse caminho está te levando para um lucro real. Eu já tive todo tipo de cliente, cliente que nunca registrou nada, que nunca se organizou, cliente que já registrava tudo, mas só depois que começaram a analisar e aprender a fazer uma gestão realmente estratégica, conseguiram algumas conquistas importantes. Como, por exemplo, conseguiram entender aonde estava o seu lucro ou por que não tinham lucro e começaram a lucrar ou criar estratégias para acontecer isso de forma financeira. Porque o lucro acontece primeiro dentro do planejamento e depois no mundo real. Começaram a ter resultados. Começaram a ter previsibilidade, o que é muito importante num país igual ao Brasil. E algumas até dobraram o resultado, porque pararam de só controlar e começaram a atuar com o financeiro estratégico. Tem uma cliente que ela fazia tudo no feeling quando ela me conheceu. E aí ela decidiu começar a organizar tanto a vida financeira dela particular quanto a empresa. E aí, depois desse trabalho estratégico, ela que faturava em torno de R$200 mil por ano e tinha um lucro bem pequeno porque ela reinvestia tudo. Agora, depois de alguns anos de consultoria, ela já fatura R$1,5 milhão por ano. E eu posso te dizer que isso ajudou ela a crescer a equipe, a tornar a empresa mais independente dela, a lucrar, a continuar investindo de forma inteligente e realizar muitos sonhos pessoais. Então, você acha que vale ou não vale a pena ser estratégica? Se você quer sair desse nível organizada, mais travada e começar a tomar decisões com mais segurança e clareza, eu posso analisar o seu fluxo de caixa. Aqui na descrição do vídeo tem um link para um agendamento onde eu pessoalmente posso sentar com você e entender hoje qual o seu estágio atual para que você consiga fazer essa virada aí no seu financeiro. Você já entendeu que o seu financeiro não trava por causa de controle, de planilha, de sistema. Trava porque falta confiança na sua análise. E a confiança, ela vem da prática e da clareza. Enquanto você não dominar isso, você vai continuar confiando na sua intuição, mesmo com todos os números organizados na sua frente. A tarefa de controlar, eu sei que você já dominou e isso é muito importante, você está à frente de milhares, milhões de empresárias. Mas agora, se você começar a analisar, você vai ver a virada de crescimento acontecer aí na sua empresa. Então, siga esse passo a passo e depois vem aqui me contar os resultados que aconteceram por aí. Se você gostou desse vídeo, eu quero te indicar outros conteúdos aqui do canal para que você possa continuar crescendo e se organizando.